Bem, o que aconteceu? Vocês têm isso claro? Que inveja das pessoas que entendem tudo rapidinho, que dizem, isso é genial, isso é genial. Vocês não entenderam nada, não vão entender, nem sabem o que está acontecendo. E aqui tem gente que está muito avançada e sabe que isso é uma jogada de mestre. Sobre Julián Álvares, sobre a oferta do Real Madrid por Julián Álvares, que não vamos contratá-lo porque o Madrid disse que vocês não aceitam. Bom, então tá, nada, a menos que nas próximas horas digam, vamos, 180. Que é disso que se trata, né? Outro dia, Florentino disse no programa do Iker Jimenez, olha, começando por 150, vamos ver se mais. Então, o certo é que se você quer esse jogador e já vai pagar 150, que ofereça ainda mais. Mas não parece que isso vai acontecer, embora, vai saber, talvez sim. Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Como vocês estão? Enquanto eu subia o vídeo com o Luca comentando essa possibilidade de que fosse Julián Álvares, uma visão mais esportiva. E além disso, bom, com a inocência de uma criança, do meu filho, nesse caso, que via a negociação. No nível esportivo, porque a gente não fazia outra leitura, recomendo o vídeo para vocês. Além disso, também fazemos previsões para a Copa do Mundo. De que sim, que talvez esteja faltando para nós um jogador assim. Mas claro, por esse preço. E com todas as condições que existem a nível institucional, entre dois clubes, inimigos, amigos históricos, etc. Então aí já entram em jogo muitos fatores. Mas mesmo assim, no vídeo de ontem eu contei para vocês que o que a gente realmente precisa é de um meio-campista. Por que a gente vai de novo para posições de ataque? Quando, embora a gente tenha ali algum déficit, vocês me entendem de que os jogadores se atrapalham, etc. O que o Madrid precisa para ontem é de um meio-campista, mas tudo bem, a isso a gente vai falar depois, e nada. Minutos depois, o Madrid divulgou este comunicado. O Real Madrid Clube de Futebol informa que, após reunião da junta diretiva hoje, fez uma oferta de 150 milhões de euros ao Clube Atlético de Madrid pelos direitos do jogador Julián Álvares. Após analisar e avaliar a proposta, o Clube Atlético de Madrid agradeceu a oferta feita no âmbito das boas relações existentes entre ambos os clubes e a recusou, remetendo à cláusula de rescisão do jogador. Desde quando se fazem comunicados dizendo que recusaram? Desde quando? Isso é normal. Não é normal. Tem um sentido porque, e segundo está dizendo agora o oficialismo mais ferrenho, olha, ele cumpre suas promessas. E a promessa da oferta era fazer uma proposta pelo jogador, e a proposta foi feita. Porque eu cheguei a ler, porque como diz o presidente e como ele reclamou para o outro candidato, quando você quer um jogador de futebol, primeiro tem que falar com o clube. É assim? Florentino falou primeiro com o Barcelona quando contratou Figo. Florentino, o do futebol, o que comunica, falou após a reunião da junta diretiva realizada. Ele não só fazia ofertas de contratações, mas também realizava as contratações com sucesso. Ele conseguia. Quando foi atrás do Beckham, falou primeiro com o Manchester United. Quando foi atrás do Julián, atrás do Beckham, falou primeiro com o Manchester United. Quando foi atrás do Ronaldo Nazário, falou primeiro com a Inter. Falaria em algum momento, mas quando você faz depois de estudar e avaliar, ainda. Falaria em algum momento, mas quando agradeceu a oferta feita naquela famosa noite de agosto para setembro de 2002, com Valdano de mangas arregaçadas e tudo isso, o Madrid já tinha falado com Ronaldo Nazário. Mas isso desde quando? Desde quando? Ou seja, me desculpe, mas acho que nos tratam como todos. Isso existe há muito tempo. Além disso, porque enfim, o clube fez a jogada de anunciar uma oferta que o Florentino teve que ler. Rejeitada, o Florentino teve que ler. Remetendo isso para as pessoas que, bom, já se foram muitos. Tanto faz. Eu vou continuar no meu, eu vou continuar no que é meu, que é o Madrid. Foi muito circo nos últimos 2 anos, foi muito circo, mas o Madrid, o que não é o Madrid e o quê? E os arredores do Madrid? Quer dizer, de futebol, depois da reunião, o candidato que se apresentou, o outro desesperado, na sexta-feira, 2 dias antes da votação, apresentou uma oferta. O outro desesperado, na sexta-feira, fez uma oferta antes da votação, diz que quer que o nosso técnico seja o Klopp, quando antes já tinha dito que tinha outro técnico. Isso a gente criticou aqui quando fizemos o vídeo com Látigo Serrano. Dissemos que ele tinha vacilado, ele tinha feito uma campanha relativamente boa no Clube Atlético com a possibilidade do Haaland, que era difícil e remota, mas Madrid Álvares. Depois de ter sido presidente, ele poderia ter ido um pouco mais além. Mas com essa história do Klopp,
ele vacilou, né? Então, o Madrid tem sido um circo tanto dentro do clube quanto fora, com aqueles que agora queriam ser diretoria e presidente. Para mim, esse agradecimento parece mais um jogo de relações entre clubes e pessoas de fora que agora querem ser diretoria e presidência. Rejeitado, remetendo-se a isso, é mais circo do que genialidade, me desculpem. Sobre isso de Madrid, porque claro, o El Futebol comunica que após a reunião da tarde foi tremendo. Eu estava aqui no carro, na viagem, ouvindo tudo, e bom, quando consegui parar e refletir sobre isso, por isso a diretoria está agora fazendo essa reflexão celebrada hoje, tudo isso depois da oferta, né? O que veio depois, principalmente após a oferta, o que apareceu do Atlético de Madrid nas redes sociais. O Atlético responde sobre o Julián nas redes sociais, o Atlético responde a esse comunicado oficial do Real Madrid com emojis de risada. E depois diz em um segundo tweet: Futebol comunica que a reunião oferta de risada. E depois diz em um segundo tweet, fez mais 2 tweets. Diz, comunicado oficial dos nossos esclarecimentos sobre o comunicado oficial dos nossos vizinhos Real Madrid. Se cortaram o vídeo do Papa, onde ele dizia que também os do Atlético. 2. Vocês devem ter confundido educação com agradecimento, mas para que não haja dúvidas, não agradecemos nada a vocês. 3. Não estudamos nem consideramos nenhuma oferta pelo Julián. Como não vamos nos dar bem com vocês se vocês nos fazem rir mais do que o Futebol Clube Barcelona? E depois teve outro e diz: PS, aproveitando a boa relação com o seu novo presidente, vamos ver se vocês param de roubar jogadores da nossa base. Muito obrigado, Real Madrid. Eles estão dizendo que isso foi uma genialidade do Florentino, porque, segundo o oficialismo, nós encarecemos a contratação para o Barça. E eu acho que se o Barça quiser amanhã, e se o Atlético quiser, pode perfeitamente. Além disso, para o jogador Julián, que o Atlético tem novos donos e que, não ficaria bonito vender Julián Álvares para o Real Madrid, porque eles acabaram de chegar e tal. Olha, primeira grande negociação, você vai vender Julián Álvares para o Real Madrid? Não ficaria bonito, mas enfim, futebol é negócio, eles poderiam fazer isso perfeitamente. Se agora o Barça comunica que não sei onde vai, depois da reunião oferece 120 de... que não sei onde lo vai sacar, pero se oferta... milhões, e leva o jogador, isso pode acontecer. Vocês acham que o Atlético de Madrid vai reclamar perguntando por que não venderam para o Real Madrid por mais? Eles ofereciam Madrid mais. O torcedor do Atlético de Madrid já se conformou. De tantos jogadores que depois da reunião, de tantos jogadores que já foram do Atlético para o Barça, vai dizer, bom, fazer o quê? Por isso, a reunião da diretoria realizada hoje deixou isso claro. Portanto, está sendo dito pelo oficialismo que já encareceram a contratação. Euros Atlético. Portanto, está sendo dito oficialmente isso, que já encareceram a contratação para o Barcelona. E daí? E quanto ao jogador? Ou seja, tudo o que Florentino faz são jogadas de mestre e ninguém entende, exceto alguns iluminados. Álvares. O que Florentino faz no futebol do Madrid são jogadas de mestre, só entendidas após a reunião. Fez uma. O Bernabéu ficou lindo por dentro, mas por fora é mais discutível. Mas para brigar muitos shows, para ganhar muito dinheiro fazendo o Bernabéu muito bonito por dentro, um pouco mais discutível por fora. Mas para brigar muitos shows, para ganhar muito dinheiro com os shows, porque não era possível usar um lugar como o Bernabéu tão poucas vezes por ano e era preciso usá-lo praticamente todos os dias. E com isso, íamos ganhar uma grana impressionante. E no 6º, 7º, 8º show, eles fecham por 2 anos. Porque você nunca poderia imaginar que o pessoal do futebol que estava ali, depois da reunião da Castelana, poderia te denunciar e reclamar. Ou seja, nunca poderia imaginar isso. Isso também era uma jogada da junta ou da diretoria, tipo, fizeram ofertas de milhões, como estamos vendo nos últimos anos. Contratar o jogador Xabi Alonso para mandá-lo embora em 6 meses, contratar um atacante como Mbappé, quando talvez era o que o Real Madrid menos precisava, mesmo sendo o Mbappé excelente. Ter um elenco com posições descobertas, como quando Modric e Kroos saem sem substitutos, são chamadas de jogadas de mestre. Por que essa também seria? Dizem que sim. Fico com o tweet que depois que o Joel colocou aqui, a diretoria jogador parece muito interessante. Diz: minhas incógnitas e opinião mais sincera a respeito do Julián Álvares. Desde quando se emite um comunicado porque te rejeitaram? Como isso te deixa depois da reunião da diretoria que fez uma oferta real? Vale a pena anunciar que você tem milhões de euros em caixa para gastar em um único jogador? Com que vantagem de negociação você vai contratar alguém agora? Como você vai agora ao Bayern de Munique para contratar o Ulisses, sendo que o Atlético de Madrid não vai fazer nenhuma outra oferta por um jogador como o Julián? Ou seja, não vai ter nenhum galáctico.
que a oferta foi feita para que fosse rejeitada. Essa oferta beneficia Atlético de Madrid e Real Madrid. Aos do futebol, informa que a reunião definiu milhões de euros como preço mínimo e para Florentino cumprir sua promessa eleitoral. Mas isso de cumprir uma promessa eleitoral? Vamos fazer uma oferta? Vocês viram? De cumprir uma promessa eleitoral? Você vai fazer uma oferta? Vocês viram que ele já fez? Mas isso, o que é isso? Ou seja, como isso deixa o Real Madrid? Não sei. Dizer bem mal você aceitará. Ou talvez não, mas para mim nada disso faz sentido. Pode ser um favor de um Julián para o Atlético ou para o Madrid, mas não que o pessoal do Atlético de Madrid estava apoiando o outro candidato. Ou seja, não. E falo com toda sinceridade, não entendo nada. Não entendo nada. Mas faz anos, futebol depois e agora, reunião da junta. Ofertas que sabemos que não. Diretoria para se concretizar porque evitamos que fosse realizada hoje. O Barça faz uma proposta de brincadeira ou o quê? Mas o que é isso? Não sei se vocês ouviram os milhões, então coloquem nos comentários. Só pensei em uma coisa. Se quem faz isso hoje não fosse o Florentino, o que estariam dizendo dele? Bom, pelo menos eu estou com a consciência tranquila, porque digo mesmo, tanto se for o Florentino, quanto se não for. Futebol é isso. Depois da reunião da junta diretiva realizada hoje, foi feita uma oferta de brincadeira. Ponto. Para mim, tanto faz se é o Florentino ou qualquer outro. Para o Julián ou qualquer outro. Sempre desconfiem de quem opina uma coisa ou outra ad hominem, dependendo da pessoa, dependendo de quem comunica, opina uma coisa ou outra ad hominem. Prestem atenção em quem está fazendo isso, porque essa pessoa está enganando vocês. Nos vemos no próximo. Obrigado pela reunião da diretoria realizada. Foi feita uma oferta de milhões de euros ao canal. Por favor, comentem, compartilhem, deem raio no vídeo, por favor. Vocês sabem que estamos em uma road trip até Dallas, a caminho da Copa do Mundo. Assistam ao vídeo anterior com o Luca, que ficou muito divertido. E é isso. Próximo vídeo, mais novidades dessa viagem. Tchau. Sobre novidades do Real Madrid rumo à Copa do Mundo, vejam o vídeo anterior com o Luca, que ficou muito divertido. Até o próximo vídeo com mais novidades da viagem. Tchau, Álvares.